Começando a coletiva de imprensa com o técnico Eduardo Souza, pré-jogo da primeira partida da história do Barra Futebol Clube na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro diante do Cascavel. Eduardo, primeiramente um bom dia e queria já te começar perguntando como é que foi a semana, já sabendo da realidade que é o mata-mata e como é que foi passado isso também dos atletas durante todo o preparo e, claro, antes da viagem para Cascavel. Boa tarde a todos. Nós temos um grupo muito experiente, né? Nós conseguimos aliar muito a juventude, né? Que é dentro também do projeto do clube, de ter os jovens, de estar formando esses atletas com atletas experientes que já passaram por várias situações dentro da carreira, né? E nós da comissão também. Então, foi uma semana bem tranquila em relação a isso. Eu acho que você não pode aumentar tanto a carga e o peso do jogo, né? Claro que nós sabemos que o jogo de mata-mata, ele é um jogo que eu classifico em duas vertentes, é um jogo de muita concentração, né? Porque você, apesar de ser dois jogos, o primeiro jogo ele vale muito, então você tem que estar muito concentrado e um jogo de tomar decisões, porque é histórico e estatístico, o mata-mata é um jogo mais equilibrado, um jogo onde as oportunidades elas diminuem, então você tem que estar muito atento nessa tomada de decisões. Então nós falamos bastante, claro, estudamos bastante o Cascavel, né, que era um adversário de outro grupo, que às vezes você não está tão ambientado. Claro que nós do futebol estamos acompanhando jogos a todo momento, mas foi uma semana de trabalho, de organização, voltar a trabalhar também alguns aspectos dentro da nossa equipe de melhora, né, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo, então nesse período você acaba perdendo algumas situações que nós já fizemos, então relembrar, dar confiança. Agora é fazer uma grande viagem, se preparar, concentrar, descansar bem, para que no sábado a gente consiga fazer um grande jogo e, quem sabe, já trazer um resultado positivo de lá. Eduardo, a pergunta do Cacau Oliveira, da NDTV, ele perguntou o que você espera do Cascavel nesse primeiro jogo? Não, como eu falei, claro que é um jogo de 180 minutos, mas o primeiro jogo é muito importante, principalmente quem joga em casa tem, entre aspas, o ímpeto de buscar o resultado, né? Nós analisamos, o Cascavel é uma equipe muito organizada, com jogadores acostumados também com decisões, né? Caso do Robinho, caso do Passarelli, então, entre outros, Libano, então um time que vem de perdeu pouco no campeonato, foram só 3 derrotas, então, jogos todos equilibrados, como foi a Série D de uma maneira geral, né? Nos últimos jogos em casa encontrou o caminho da vitória, né? Então, é um time difícil, como todos, né? Como nós falamos, todas as equipes que classificaram, elas tiveram os méritos de classificar. Então, a gente tem que estar bem preparado para neutralizar esses pontos positivos que a equipe do Cascavel tem e também saber explorar algumas dificuldades que todas as equipes têm. Então, a gente fez uma semana bem direcionada ao Cascavel, que eu acho que o mata-mata ele muda um pouco. Quando você está na fase de grupos, você pega vários adversários, e no mata-mata, como é um adversário específico, a gente direcionou bem para chegar bem para o primeiro jogo. Eduardo, agora em relação ao elenco em si, o Cléo tá bem, volta para o jogo, em relação aos suspensos que estavam pendurados por cartão, também tudo certo no elenco? Como é que tá? O importante de você classificar com algumas rodadas de antecedência é que você pode se organizar, né? Em relação a cartões, em relação a alguns jogadores desgastados. Então, nós conseguimos organizar bem as 3 últimas rodadas, né? Todos tiveram uma minutagem, todos conseguiram passar por circunstâncias do jogo e nós chegamos com todos à disposição, para que a gente possa escolher os melhores 11 e os melhores 22 para a viagem, né? Não são esses que podem trabalhar no próximo jogo, mas a gente chega com todo mundo apto e para a gente poder escolher quem nós acreditamos que para esse primeiro jogo seja a equipe ideal. Eduardo, agora para a gente finalizar, contar como é que vai ser essa programação da viagem até Cascavel. Quando que o clube sai, como é que vai ser a programação lá, os treinamentos e, claro, o pós-jogo também. Como você tem a Série D a última rodada, às vezes a tabela ela é meio em cima, né? Então a logística você tem que se adequar. Mas a gente conseguiu fazer uma boa logística dentro do que foi proposto. Nós saímos daqui, vamos para Curitiba, né? Numa viagem aí de 3 horas e depois um voo direto. Então a gente conseguiu agregar bem o tempo total, né? Porque às vezes você acha que o avião você só conta o tempo de voo. Não, você tem que contar o tempo total. Nós conseguimos fazer uma logística boa para que a gente possa chegar em Cascavel já no final da tarde, amanhã trabalhar lá, treinamos amanhã lá no Cascavel, no CT, agradecer já de antemão, né? E no jogo no sábado, e depois do jogo a gente já volta para no domingo de manhã nós possamos já estar aqui em Balneário e segunda-feira programar
esse jogo de volta. Mas foi tudo bem feito, o Barra tem dado todas as condições, né, para que a gente possa fazer as melhores logísticas. Aqui agradecer em nome do Hélio, que é o nosso supervisor, que está trabalhando muito, trabalhou esses 2 dias aí incansáveis para conseguir a melhor logística, e eu acredito que nós vamos estar bem servido para chegar lá, descansar e estar preparado para o jogo de sábado. Eduardo, obrigado pelas palavras, uma boa viagem, um bom jogo lá em Cascavel. Obrigado e esperamos que todos torçam, continuem torcendo para quem sabe a gente possa conseguir mais um objetivo, que é avançar de fase.